Crianças com TDAH costumam não prestar atenção em detalhes e por isso eles cometem muitos erros por descuido. Então são crianças que sabem, por exemplo, a matéria, mas não prestam atenção no que leem e acabam errando nas atividades que elas fazem. Elas têm dificuldade para sustentar a atenção. Então elas têm muita dificuldade, por exemplo, de assistir a uma aula inteira, porque para elas é difícil focar, sustentar a atenção. Muita gente diz, mas o meu filho consegue ficar prestando atenção no videogame que ele joga. Então, isso seria um sinal de que ele não tem TDAH. A resposta é não. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade têm dificuldade em sustentar a atenção naquilo que elas precisam fazer, mas não têm a mesma dificuldade em sustentar a atenção naquilo que elas querem e gostam de fazer. Ok? Crianças com déficits de atenção podem parecer surdas. Você fala com elas e elas parecem que não estão te ouvindo. E muitas aparentam viver no mundo da lua, se entregam a fantasias. Isso é muito comum em meninas com transtorno de déficit de atenção. Elas estão sempre vivendo no mundinho de conto de fadas, pensando nas historinhas que a mente delas criam e assim por diante. Crianças com déficits de atenção e TDAH, elas começam atividades, mas perdem o foco precocemente. Então elas iniciam atividades, às vezes entusiasmadas, mas logo se desanimam, logo perdem a motivação necessária para continuar levando aquela atividade a cabo. Elas têm muita dificuldade em se organizar, por isso elas acabam sendo taxadas de crianças relaxadas, de crianças descuidadas e acabam sendo estigmatizadas nos seus ambientes escolares, nos seus ambientes acadêmicos. Elas não gostam e evitam tarefas que exijam esforço mental sustentado. Então, tarefas que exijam foco e tarefas que elas não tenham interesse em fazer, normalmente são experimentadas com muita aversão e elas tendem a evitar essas tarefas. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade são desatentas aos seus objetos e acabam perdendo os seus objetos e acabam sendo repreendidas por conta disso, por seus pais, por seus professores, constantemente. Qualquer coisa que aconteça em sala de aula é capaz de tirar a atenção delas no conteúdo que está sendo apresentado pela professora. Então, qualquer conversinha, qualquer ruído, qualquer estímulo, por mais irrelevante que seja, acaba chamando essas crianças, chamando a atenção dessas crianças que são facilmente distraíveis. Elas se esquecem frequentemente de coisas, elas têm dificuldade em cumprir horários, têm dificuldade em cumprir deadlines, por exemplo, não entregam as tarefas na hora, têm uma noção diferente de tempo que faz com que elas tenham o tempo próprio, isso de fato atrapalha muito nas atividades. Nós vimos as alterações de atenção das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E como a hiperatividade pode se manifestar nessas crianças? Crianças que apresentam sintomas da dimensão hiperatividade estão constantemente se mexendo. Isso a gente observa no consultório. No começo da consulta, em que aquilo é uma novidade, elas podem até conseguir suprimir aquela hipermotricidade. Mas na medida em que elas vão se acostumando com a consulta, as perninhas começam a se mexer e elas começam a ficar cada vez mais inquietas na poltrona. Então estão sempre se mexendo. Elas têm uma dificuldade muito grande de permanecerem sentadas quando isso é necessário. Então imagine o quanto é difícil se avaliar uma criança com TDAH e hiperatividade em que ela precisa ficar sentadinha. A gente muitas vezes faz o diagnóstico só de ver como a criança se porta, como a criança se mexe dentro da primeira avaliação. Crianças com hiperatividade correm e escalam com muita frequência, elas não têm parada. Há quem diga que elas parecem ter o bicho carpinteiro, certo? Não conseguem brincar ou participar de atividades de lazer calmamente. Quando adultos, eles têm dificuldade, inclusive, de ter atividade de lazer.
Algumas dessas crianças, quando ficam adultos, têm dificuldade de tirar férias, tamanha inquietação mental. Eles têm dificuldade de relaxar. E essas crianças têm dificuldade de brincar. Isso muitas vezes de brincar calmamente, o que pode trazer problemas no convívio com outras crianças. E elas têm uma atividade motora que muitas vezes é não modificável pelo ambiente. Então eu mostrei para vocês que às vezes no começo da consulta elas até conseguem se segurar um pouquinho, mas na medida em que a consulta vai progredindo, elas mostram essa hiperatividade incontrolável que assola as suas vidas e que acontece em sala de aula. Crianças com hiperatividade podem falar demais e é por isso que muitas vezes os professores chamam os pais dessas crianças, porque elas conversam com todo mundo, conversam sem parar, acabam tumultuando a sala de aula e atrapalham o estudo das outras crianças que conseguem se concentrar. Em relação à impulsividade, muitas dessas crianças parecem surdas, elas parecem não conseguir ouvir e elas têm impaciência com os interlocutores. Então, são crianças que você começa a conversar com elas, elas ouvem o começo da frase e logo depois já estão distraídas. Quando adultas, elas passam a ser aquelas pessoas que completam a pergunta que está sendo feita a elas sem que elas terminem de ouvir. Ok? Então, essa dificuldade em ouvir deriva da impulsividade. Elas têm muita dificuldade em aguardar a sua vez. São crianças que têm dificuldade de esperar em fila, por exemplo, ou de esperar a sua vez em alguma coisa. Às vezes elas podem ter comportamento mais agressivo associado a isso. Podem ter comportamento intrusivo, pegar objetos emprestados sem pedir, dar opinião sem que a opinião delas seja requisitada. Isso tudo faz parte do domínio da impulsividade das crianças. Então, a gente pode ter sintomas de desatenção ou sintomas de hiperatividade ou impulsividade, segundo o DSM-5, que acontecem antes dos 12 anos de idade, por pelo menos 6 meses, tá? E pelo menos 6 de cada um desses itens que eu discuti por pelo menos 6 meses, para que você faça o diagnóstico. E é muito importante não esquecer que o nível de desatenção e o nível de hiperatividade e impulsividade tem que ser inapropriado para a fase de desenvolvimento em que se encontra aquela criança ou aquele adolescente, tem que ser invasivo, persistente e trazer comprometimento funcional, certo?